Oi pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui nessa terceira aula da disciplina de Gestão Ambiental na Faculdade Netcom, do curso de Engenharia Eletrônica, certo? Meu nome é professor Ricardo Silva Borges. Então, dando continuidade, nós vamos comentar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Quando surgiu, certo? Onde foi dadas as primeiras ideias. Então, como vocês podem observar na imagem, o conceito mesmo de desenvolvimento sustentável só foi concluído e concretizado em 1987 pela primeira-ministra da Noruega, a Brundtland, certo? Ou seja, ela define que o conceito de desenvolvimento sustentável procura estabelecer que a harmonia do homem com a natureza, como o centro de um processo de desenvolvimento que deve satisfazer as necessidades de que a política ambiental deve ser parte integrante do processo de desenvolvimento e não mais uma responsabilidade setorial fragmentada, certo? Ou seja, todo processo, todo serviço que as empresas estejam desenvolvendo já tem que estar nítido no processo a questão ambiental. Não é algo para ser acrescentado, é algo para já estar inserido no processo, certo? E como a gente sabe, o desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos naturais de forma controlada, justamente visando que as futuras gerações também reutilizem esses mesmos recursos naturais, certo? Ou seja, uma área que a gente esteja tendo intervenção para realizar algum serviço, alguma obra, algum processo, consequentemente a gente não pode denegrir aquela área. A gente tem que utilizar ela de forma consciente para que as futuras gerações, reutilizem essa mesma área. Então, o relatório define premissas de que seria o desenvolvimento sustentável, qual tem dois conceitos. Como vocês podem observar, o primeiro é a necessidade, particularmente aquelas que são essenciais à sobrevivência dos povos, que deve ser prioridade na agenda de todos os países. Claro, pessoal? Não adianta nada a gente preservar o meio ambiente de forma controlada e, consequentemente, a população ser prejudicada. Não. Tem que ser tudo controlado, como a gente já havia até comentado na aula passada. Tem que ter esse equilíbrio entre o crescimento demográfico, em relação à população, e a utilização dos recursos naturais, tanto para o uso, que no caso os produtos, como para a própria alimentação, certo? Então tem que sempre haver esse equilíbrio, certo? Porque se por acaso ficar limitado aos recursos naturais e a população continuar crescendo de forma acelerada, consequentemente o mundo vai ter que ir em colapso. Então o segundo é o de que o estágio atingido pela tecnologia e pela organização social impõe o quê? Limitações ao meio ambiente, o que impede, consequentemente, de atender às necessidades presentes e futuras, certo? Então, tem que ser o quê? Tem que ser utilizado de forma limitada os recursos naturais, de forma gradativa, conforme o pedido, ou seja, conforme a necessidade das pessoas ali presentes, para não ter que utilizar mais recursos naturais do que devido. Beleza? Então, no contexto do documento, a gente pode observar que ela fica explícita que o objetivo de desenvolvimento sustentável é o quê? Satisfazer as necessidades e aspirações humanas, em que sua essência é o quê? É um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos e a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforça o potencial presente e futuro, certo? Ou seja, toda a parte econômica, toda a parte social, toda a parte política tem que estar interagindo entre si, em equilíbrio, tanto para a utilização dos recursos naturais no presente como no futuro. Então, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Então, resulta daí os principais objetivos das políticas ambientais e desenvolvimentistas, que em síntese é o quê? Retornar o crescimento, em equilíbrio, alterar a qualidade de desenvolvimento, atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento, manter o nível populacional o quê, pessoal? Sustentável, como a gente já havia comentado. Não pode ter um crescimento acelerado da população com os recursos naturais limitados, tem que estar em equilíbrio. Então tem que ser algo bem planejado em relação ao crescimento populacional.
você vai e melhorar as bases de recursos, né? Ou seja, estou utilizando recursos naturais, consequentemente eu tenho que fazer melhorias para aquele local que foi retirado não seja denegrido, não fique irreversível o local, mas sim seja reutilizado. Letra F, reorientar a tecnologia e administrar o risco, ou seja, muito importante em relação à parte ambiental, né? Identificar os riscos ali presentes. Então, uma melhor forma de aplicar isso é justamente a higiene de segurança, que caracteriza justamente na antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos, certo? Letra G, inclui o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões, certo? Sempre, quando for executar um serviço ou for realizar todo um processo, tanto na parte de gerenciamento como na gestão no trabalho, tem que ser inserido o conceito de desenvolvimento sustentável, certo? Ou seja, utilizar os recursos de forma limitada e controlada. Então, embora seja um conceito amplamente utilizado, não existe uma única visão que seja o desenvolvimento sustentável, certo? Então, pessoal, vários conceitos, mas sempre ligando aquele elo, como vocês podem observar na imagem. A parte social, econômica e ambiental, elas têm que estar o quê? Nitidamente interligadas e em equilíbrio, certo? Como vocês podem observar. A junção, né? Entre esses três conceitos temos o que? O sustentável. Então, pessoal, para alguns alcançar o desenvolvimento sustentável é obter o que? O crescimento econômico contínuo através de manejo racional, ou seja, utilização equilibrada dos recursos naturais e na utilização de tecnologias mais eficientes e menos poluentes, né? Ou seja, isso caracteriza justamente a empresa que é competitiva e tem como característica também a produtividade, certo? São justamente esses elos. Então, como a gente sabe, né, com o passar dos anos, consequentemente as empresas têm que fazer o quê? Melhorias contínuas, tanto nos seus processos como nos seus serviços, tanto na parte social, tanto na parte ambiental, quanto na parte política. Então, para os outros, o desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, um projeto social e político destinado a quê? Radicalizar a pobreza, elevar a quantidade de vida e satisfazer a necessidade básica da humanidade, que oferece princípios e orientação para o desenvolvimento que? Harmônico, ou seja, desenvolvimento de qualidade da sociedade, considerando a apropriação e a transformação sustentável dos recursos ambientais, certo? Então, todos esses conceitos a gente tem que validar, porque a gente observa que está tendo proteção ao meio ambiente e também está proporcionando que mais qualidade de vida para as pessoas. Mas como a gente sabe, né, pessoal, ter esse tipo de comportamento, consequentemente tem um gasto adicional. Mas esse gasto adicional é um investimento a longo prazo que as empresas têm que adotar, certo? E não pensar que isso é um custo. Então fica claro que o conceito dá margem à interpretação de que, de modo geral, baseia-se em um desequilíbrio entre os eixos do crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social, certo? Então, o predomínio de qualquer desses eixos desvirtua o conceito e torna-se o quê? Manifestação de interesses de grupos isolados do contexto mais geral, que é o interessante da humanidade como um todo, certo? Então, como a gente já havia comentado, o crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social tem que estar o que? Harmônica e em equilíbrio, certo? Porque se tiver um desses três termos tiver em desequilíbrio, consequentemente a gente tem a perda do desenvolvimento sustentável. Então, em 1992, né, foi decretado lá, né, na Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, a ECO 92, que reuniu 179 países, discutiram durante 14 dias os problemas ambientais globais e estabeleceram o que? O desenvolvimento sustentável como uma das metas a serem alcançadas pelos governos e a sociedade em todo o mundo, certo? Ou seja, foi decretado que as empresas, as pessoas, certo, tivessem como premissa, né, como entendimento, como comportamento, o desenvolvimento sustentável. Então, dentro dos 5 documentos básicos que foram definidos na ECO 92, né,
teve a Agenda 21, que é o mais abrangente e constitui um programa internacional que estabelece parâmetros para que se obtenha desenvolvimento sustentável nas suas vertentes econômicas, social e ambiental, certo? Como a gente voltamos a reforçar, é importante, para ter característica de desenvolvimento sustentável, tem que estar com a economia, a parte social e a parte ambiental em equilíbrio, beleza? Então, aqui nós vamos comentar rapidamente sobre os principais acontecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável, onde teve em 1962 a publicação do primeiro livro da primeira Primavera Silenciosa, onde teve grande repercussão na opinião pública e expunha os perigos do inseticida DDT, né? Onde o autor deu como alternativa utilizar o quê? O controle biológico. E o que caracteriza esse controle biológico? É retirar o inseticida e aplicar o quê? Fungos e bactérias e combates a outros fungos e bactérias no plantio, certo? Então, no entanto, para ter esse controle biológico, necessitaria de quê? De profissionais qualificados, certo? Com experiência e, querendo ou não, esses agricultores teriam que um gasto adicional em relação a isso. Mas como a gente sabe, né, pessoal, esse gasto adicional não é um custo, é um investimento que a empresa tem que saber, que tem que pôr no seu orçamento. Outro quesito, pessoal, que foi relacionado com o desenvolvimento sustentável, foi a criação do Clube de Roma no nosso CCC8, certo? Onde ele comentou que é importante ter o equilíbrio econômico, político, natural e social. Teve também em 68 a Conferência da Unesco sobre a conservação e o uso racional dos recursos da biosfera, em 1968. Teve a criação da MAB, né, na Unesco em 1971, onde foi comentado, né, que é importante a melhoria das relações entre o homem e o meio ambiente. Teve em 1972 a publicação do livro Os Limites do Crescimento, onde foi informado, né, pessoal, justamente, né, que o mundo, se ele continuasse tendo esse comportamento irracional em relação à degradação ambiental, consequentemente, né, o mundo entraria em colapso, né, ou seja, escassez catastrófica, né, dos recursos naturais e ao nível perigoso de contaminação num prazo de 100 anos. Ou seja, se o homem tivesse nenhuma intervenção em relação à degradação ambiental e tentar proteger o meio ambiente, consequentemente o mundo só teria no máximo mais 100 anos de vida. Ou seja, como a gente já havia comentado, o mundo entraria em colapso. O recurso natural ia ser muito baixo, tanto para a indústria como para a alimentação do ser humano, e consequentemente a população iria aumentar. Ou seja, então ia ficar essa discrepância, né, essa diferença muito alta, e não ia ter alimentação para todos, a parte de saneamento ia decair. Então iria entrar em fatos, inúmeros fatores que iria prejudicar a população. Aí teve em 1962, pessoal, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi justamente em Estocolmo, que foi a primeira conferência mundial que reuniu 103 estados membros da ONU, né, que foi decretado a primeira intervenção humana em relação às questões ambientais, onde foram postas recomendações para que os países seguissem, visando a sustentabilidade. Aí teve em 1980, pessoal, a primeira estratégia mundial para a conservação, que foi a União Internacional para a Conservação da Natureza, onde foi comentado, né, um documento que parece pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Aí, pessoal, somente de Brundtland, que foi a primeira ministra da Noruega, que foi concretizado o conceito de desenvolvimento sustentável, certo? Aí na segunda estratégia mundial da conservação, né, o da Inglaterra em 1991, que foi o documento conjunto com a UICN, a PNUMA e a WWF, onde essa WWF é uma organização, é uma ONG ambiental, né, onde mais abrangente que é o formulado anteriormente pela Brundtland, ou seja, preconiza os reforços dos níveis político e social para a construção de uma sociedade mais sustentável. Ou seja, tanto a parte social como a política tem que estar em equilíbrio com a parte ambiental e econômica para que o conceito de desenvolvimento sustentável seja concretizado.
Também, pessoal, teve em 91, realizado no Rio de Janeiro, né, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a cúpula da Terra. Também foi definido e concretizado o Conceito de Desenvolvimento Sustentável. Aí teve também em Nova York, em 1997, a Rio+5, que teve o objetivo de analisar e a implementação do programa Agenda 21, né, como a gente já havia comentado naquele slide anterior. Aí teve o primeiro Fórum Mundial do âmbito ministerial, que foi na Suécia em 2000, que também foi comentado efetivamente sobre o desenvolvimento sustentável. E teve o Rio+10, que foi em Joanesburgo em 2002, né, onde foram feito o que? Essa conferência teve como característica o que? Examinar, né, se foram alcançadas as metas das conferências passadas, certo? Por exemplo, como a Rio 92, ou seja, depois de 10 anos eles foram verificar se realmente os países estavam seguindo a linha, né, de preservação ambiental. Então, serviu para que os estados reiterassem seus compromissos com os princípios do desenvolvimento sustentável, certo? Teve então em 95, né, pessoal, o famoso protocolo de Kyoto, que foi informando justamente o efeito estufa, que devido aos gases poluentes, né, dificultava, né, a incidência do raio solar após o contato com a Terra, onde ele fosse retornar para a atmosfera, né, ou seja, foi refratado os raios solares na Terra. Aí quando ele incide e refrata novamente, ele volta retornando, porque tem uma camada, né, de poluentes, que é caracterizado como gás de efeito estufa, proporcionando ilhas de calor, certo? Então a gente pode observar nessa reportagem, né, que o protocolo de Kyoto foi marcado na proteção climática, mas no entanto foi insuficiente, né? Ou seja, o protocolo que introduziu o comércio de carbono orientou, né, para o uso de energia renováveis, tipo de energias que não tinha gasto, né, para a Terra, sem degradação ambiental. Completou 15 anos com metas longe de serem atingidas e foi substituído pelo Acordo de Paris. Aí também teve, pessoal, teve em 2007 o relatório do painel das mudanças climáticas, teve a ISO 26000 sobre a responsabilidade social em 2010, onde ele reiterou também os projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável. Certo, pessoal? Então, como já bateu o horário aqui da nossa aula, aqui que a gente foi comentar, né, durante a aula presencial, tudo relacionado com o desenvolvimento sustentável. Então vamos acelerar aqui um pouco para a gente poder comentar sobre o triplé, né, da sustentabilidade, que é caracterizado pelo Planet, People e Profit, que é justamente o que? Planeta e lucro, certo? Ou seja, para ter o tripé da sustentabilidade também tem que estar equilibrado esses três quesitos, certo? Também foi comentado na aula sobre o protocolo verde, que ele caracteriza, né, que 5 bancos para financiar dinheiro, né, para as empresas. Esses 5 bancos se juntaram e proporam o quê? Que as empresas que tivessem características de desenvolvimento, tivessem em seus projetos, em seus serviços, o desenvolvimento sustentável como prioridade, eles fariam o financiamento tranquilamente, né? Então foi uma boa iniciativa que envolveu 5 bancos, que foi o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BNDES e a Caixa Econômica Federal e o Banco Central do Brasil. E teve também, pessoal, o famoso PPP, que é Princípio Poluidor Pagador, certo? Ou seja, tinha como característica, né, que uma das principais normas do direito ambiental é um importante instrumento para políticas governamentais, né? Ou seja, o princípio torna a organização que contamina responsável pelo pagamento de prejuízo que causou, certo? Ou seja, a empresa que foi identificada que poluiu mais do que deveria, ou seja, ultrapassou os limites e as tolerâncias de emissão, consequentemente eles iriam arcar com esses custos relacionados pelo que foi degradado, certo? Então, muito obrigado a todos e boa tarde.